Quando a gente fala em segurança viária, a gente vê, um dos elementos que a gente pensa muito é a sinalização, né? E quando existe algum acidente em alguma via, a gente sempre vê alguém falando, aconteceu o acidente porque a rodovia era mal sinalizada. O que significa a rodovia mal sinalizada? Está faltando placa, pintura apagada? O que é isso? A gente tem várias questões aí, né? Ou seja, primeiro que a sinalização ela não tem o devido valor que merece. Estava conversando com a professora Luísa aqui antes de começar. Enquanto um projeto geométrico de uma rodovia ele é regido por normas, e eu falo muito com meus alunos aí que estiverem assistindo vão lembrar disso, porque eu sou chato nas aulas, a sinalização, ela os manuais de sinalização do Conselho Nacional de Trânsito são anexo do Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei. Então, se eles são anexos do CTB, eles são uma lei. Então, quando você faz um projeto errado, um projeto que falta uma placa, você está fazendo um projeto que não está em atendimento à lei. Você está fazendo um projeto ilegal. E acontece que, muitas vezes, gasta-se tempo para fazer o projeto na discussão entre o geômetro e o drenólogo e a terraplanagem. Aí o cara de sinalização que levanta a mão lá, aqui eu queria falar, não vai falar nada não, fica aí. E aí eles continuam na discussão e o prazo vai passando, tal. De repente, então aí, faz a sinalização, o prazo, a gente esgotou o prazo, está atrasado, você tem que entregar o projeto de sinalização. Aí o cara, coitado, tem que correr naquele negócio lá. Então acontece que a gente tem, às vezes, sim, projetos eficientes, as pessoas fazem projetos, coloca até o 3D, fica bonito, em BIM não fica, mas está errado, né? Não é porque está em BIM, tem 3D que está certo, né? E isso gera, sem dúvida nenhuma, riscos ao usuário. Soma-se a isso um outro problema muito sério. Mesmo que a gente tivesse toda a sinalização correta hoje, na data de hoje, isso ainda não seria, e tivesse toda a rodovia perfeitinha, isso ainda não seria suficiente. Nós temos um problema sério no Brasil, que é a descrença, o descrédito à sinalização que nós temos no Brasil. Isso tem uma série de motivações, mas o que seja, o usuário ele não dá a devida atenção para o usuário. Você vê uma placa de 60, você fala, nossa, legal, deve ser um enfeite. Mas acho que a única placa que, de repente, o usuário, o condutor ali, presta atenção é a placa do radar, né, Fred? Essa eles dão atenção. Velocidade controlada. Velocidade essa, máxima multa, permitida. Né? Vou levar uma multa. Mas realmente, as demais tem esse hiato de cultura da pessoa. E a segurança viária, ela não vai trabalhar sozinha só na engenharia, né? Ela vai trabalhar dentro do comportamento humano, justamente disso, da gente entender que aquilo ali precisa de uma educação para nós, como usuários, e ela vai trabalhar também na educação. E pegando esse gancho da educação, talvez temos uma geração perdida em termos de educação, mas talvez poderíamos trabalhar na nossa base, nas crianças, com escola? Eu acho que pode, eu acho que a gente pode trazer a cultura. Porque eu falo geração perdida, desculpa voltar, porque às vezes a pessoa já tem aquele vício, já, né, não obedece sinalização, né, mas talvez com um processo de catequizar. Vamos voltar um pouquinho, vamos falar sobre os custos, a relação dos custos de sinistro com custos de saúde. A gente tocou no assunto. Olha que interessante, né? Isso, a segurança viária, eu acho que a gente vai realmente ter um peso do processo o dia que ela for vista como um problema de saúde pública. Ela não é um problema de engenharia, é um problema de saúde pública. Por quê? Quando você pega lá, da ordem de 60% dos leitos dos hospitais estão ocupados por pessoas sinistralizadas. 60%. Mais da metade dos hospitais, né, estão ocupados por pessoas que estão sinistralizadas. E aí, se você falar por acaso assim, não, vamos tirar um dinheiro, nós não temos dinheiro para mandar para o DENIT, para consertar as estradas. E se você falar por acaso, vamos tirar da saúde para mandar para o DENIT, a pessoa vai pular assim, né? Você tá louco, você tá tirando dinheiro da saúde para cuidar de rodovia. Mas, gente, você tem que inverter o processo. Se a gente melhora a segurança viária das rodovias, a gente evita que as pessoas se sinistralizem. Se elas não se sinistralizam, elas não vão demandar, elas vão fazer pressão sobre o serviço de saúde. É uma forma de você vacinar o problema.
Em vez de você ficar, e sem trocadilhos com o nome do programa, buscando mais médicos para atender o processo aqui atrás, se você vacinar as pessoas, você demanda menos médico. E na segurança viária, se você melhorar a condição das rodovias, você vai diminuir a pressão sobre o serviço de saúde. E custos? Ora, se você pegar lá o orçamento da União, 180 bilhões de reais, 180 bi é destinado à saúde no Brasil. 180 bi. Se você pegar o estudo do IPEA sobre custo de sinistro, atualizar aí lá o IGPM, trazer para 2023, vai dar cerca de 100 bilhões. Uau! Óbvio que nesse custo aí não é exclusivamente o custo hospitalar. Nos 100 bilhões tem custo de danos à carga, custo veicular, seguro, INSS, previdência, remoção, blá, blá, blá. Desses 100 bilhões aí a gente pode, nessas parcelas dos custos envolvidos em sinistros, considerar que cerca de 33% é custo hospitalar. Pelo menos 33%. Ou seja, 33 bilhões em 180 bilhões. Olha o peso que isso tem. O que a gente não conseguiria fazer de melhorias para que a gente evitasse que as pessoas sequer se sinistralizassem. E olha que eu estou falando apenas de custos econômicos de sinistros. Porque cada vida, na verdade, não tem preço, né? Você vai... Eu ia até comentar, né? Porque a gente está falando dos custos diretos ali do envolvimento, do momento que acontece o acidente, acionamento do bombeiro, da polícia, hospitalização, cuidados. E o indireto, que é a falta de renda que essa pessoa gera, é a falta de força de trabalho, um pai de família que falta com seus filhos, uma mãe, um filho que se perde. Quantas famílias ou quanto sentimento a gente não pode mensurar aí. A gente está falando de números em dinheiro, mas a gente não fala do problema de saúde que se cria com um acidente. Sim, sim. A questão social. A questão social disso. Então, esse custo ele é muito maior. Então, a gente fala de números, falamos de custo hospitalar, remoção, mas a gente não fala do custo social desse acontecimento, né? Que é um acontecimento. Não tem solução, na verdade. E a engenharia, ela entra em certa parte, e o Fred pode falar melhor, para mesmo que aconteça um acidente, a engenharia entra para minimizar os danos desse acidente. E aí a gente entra nas principais contramedidas, que a gente chama, para minimizar esses acidentes, diminuir a gravidade deles e não ter esse custo social tão elevado. Bom,